Boa tarde, 16 de abril. Hoje vamos ler 2 Reis, capítulos 5 ao 7. Capítulo 5. A cura de Naamã. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta a sua senhora: Quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi o seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia: Logo que chegar a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, seu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus? Posso matar e fazer viver? Porque este envia alguém a mim para ser curado da sua lepra. Perceberam como buscam ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne te será restaurada, e serás purificado. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi, dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia, se poria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que Não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ser purificado? E foi embora indignado. Chegaram-se a ele seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: Levanta-te e serás purificado, lava-te e serás purificado. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne foi restaurada, e se tornou como a pele de um menino, e ficou purificado. Então voltou Naamã ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora peço-te que aceites um presente do teu servo. Respondeu o profeta: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu Naamã com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, contudo, desse ao teu servo uma quantidade de terra que 2 mulas possam transportar, pois nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Quando meu senhor entrar no templo de Rimom para ali adorar e se encostar na minha mão, e eu também tiver de me prostrar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, nisso perdoe o Senhor ao teu servo. Disse-lhe Eliseu: Vai-te em paz. Depois que Naamã se tinha afastado a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Meu senhor poupou a este Ciro Naamã,
não aceitando o que ele trouxe. Tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e obter alguma coisa. Assim foi Geazi para alcançar Naamã. Vendo Naamã que alguém corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Respondeu ele: Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer mesmo. Agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes 1 talento de prata e 2 mudas de roupa fina. Disse Naamã: Toma 2 talentos. Insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupa fina. Colocou-os sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, tomou as coisas das mãos dos moços e guardou em casa. Mandou embora aqueles homens e eles se foram. Então entrou e pôs-se diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a lugar algum. Eliseu, porém, lhe disse: Não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era essa ocasião para tomares pratas, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? A lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu leproso, branco como a neve. Capítulo 6. Eliseu faz flutuar um machado. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: O lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco e construamos ali um lugar para nos reunir. Disse ele: Ide. Então um deles disse: Queres ir com os teus servos? Respondeu Eliseu: Eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Gritou ele: Ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um galho, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. Ora, Eliseu e os sírios. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com os seus oficiais, disse: Em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: Não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e lhe disse: Não me fareis saber que dos nossos é pelo rei de Israel? Quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: Ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei: Ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: Está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: Ai, meu senhor, o que faremos? Então ele respondeu: Não temas, mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu:
Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Enquanto o inimigo descia contra ele, Eliseu orou ao Senhor: Fere, peço-te, de cegueira esta gente. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhes Eliseu: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e vos guiarei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e olharam e viram que estava dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Respondeu ele: Não os matarás. Matarias tu o que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe diante deles pão e água, para que comam e bebam, e voltem ao seu senhor. Assim preparou-lhes um grande banquete, e depois que comeram e beberam, despediu-os e voltaram a seu senhor. Assim, não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Cerco e fome em Samaria. Depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendeu a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe clamou: Ajuda-me, ó rei, meu senhor. Respondeu o rei: Se o Senhor não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu no dia seguinte: Dá cá o teu filho, para que o comamos, ela o escondeu. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou suas vestes. Enquanto ia passando pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre o corpo. Disse o rei: Assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, e também as autoridades de Israel estavam assentados com ele. Enviou o rei um homem à frente de si, mas antes que chegasse Eliseu, disse este às autoridades: Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com ela. Não venha após ele o som dos pés de seu senhor? Estando ele ainda falando com eles, o mensageiro chegou. Disse o rei: Este mal vem do Senhor. Por que esperaria eu mais pelo Senhor? Capítulo 7. Eliseu prediz o fim do cerco. Disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, na porta de Samaria. O capitão, em cujo braço o rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: Tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao acampamento Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos.
Se nos matarem, morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para irem ao acampamento dos sírios. Chegando eles à entrada do acampamento, não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no acampamento dos sírios um barulho de carros e de cavalos, como o som de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Vede, o rei de Israel alugou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso que se levantaram e fugiram ao anoitecer, abandonando as suas barracas, os seus cavalos e os seus jumentos. Deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a sua vida. Chegando estes leprosos à entrada do acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e veste. Foram-se e esconderam tudo. Voltaram, entraram em outra barraca e dali também pegaram alguma coisa e esconderam tudo. Então disseram um para os outros: Não fazemos certo. Este dia é dia de boas notícias, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Então, vamos e o anunciemos no palácio do rei. Assim vieram e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram: Fomos ao acampamento dos sírios e lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados e as barracas abandonadas. Os porteiros gritaram a notícia e anunciaram dentro do palácio do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos direi o que os sírios nos fizeram. Sabem muito bem que estamos passando fome, de modo que saíram do acampamento e esconder-se pelo campo, pensando: quando saírem da cidade, então os pegaremos vivos e entraremos nela. Um dos seus servos respondeu: Tome-se 5 dos cavalos dos restantes que ficou aqui dentro. A sua sorte será como a de todos os israelitas que ficaram aqui de resto. Sim, serão como todos os israelitas que já sofreram. Enviemo-los e vejamos. Assim tomaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, apressando-se, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o acampamento dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Ora, o rei havia colocado na porta o capitão, em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: Amanhã, a esta hora, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, na porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso acontecer? E ele dissera: Tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe aconteceu, pois o povo o atropelou na porta e ele morreu.